Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos falar aqui sobre o eixo econômico da cana-de-açúcar, a economia açucareira. Mas nós não vamos falar especificamente do século XVI e XVII. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma ideia de que não há no Brasil um ciclo da cana que começa no século XVI e se interrompe no século XVII. Muito pelo contrário, a cana-de-açúcar ainda é uma economia de exportação importante para o Brasil. Para a gente ter uma noção, em 2019, o Brasil exportou 18 milhões de toneladas de açúcar. E isso é um valor 17% inferior ao que foi exportado em 2018. Para a gente fazer uma comparação, em 1610, que era um período que o Brasil era o maior exportador de açúcar do mundo, nós exportávamos 58 milhares de toneladas. Bom, para pensar nesse contexto aqui do açúcar, da economia açucareira, eu pensei em três óticas aqui que nascem no século XVI, mas que até hoje têm importância para a gente no século XXI. Primeiro, eu convidei a professora Cristiane Bise para falar sobre o açúcar na alimentação. E aí a Cristiane me mandou um vídeo contando sobre as formas de fabricação desse açúcar, os produtos que saem desse açúcar, e é um vídeo voltado mais para a alimentação. Depois, eu convidei a professora Kelly Lamônica para falar sobre o plantio da cana, a questão do solo, das queimadas, a questão mais ligada ao meio ambiente. E aí ela vai trazer um olhar mais técnico sobre o plantio da cana-de-açúcar. Por último, eu discuto com o meu amigo Tiago Pires, historiador, o conceito de patriarcalismo, que é um conceito originário lá da Roma Antiga, que chega no Brasil no século XVI através da Casa Grande Senzala, do senhor de engenho e do escravizado, e que até hoje ele é reproduzido de alguma forma. E aí a gente vai trazer alguns pontos como que esse conceito continua enraizado na formação do Estado Nacional. Espero que vocês gostem. É um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas foi bem legal produzir. Bom, para começar, eu pedi à minha colega Cristiane Bise para falar um pouquinho da produção do açúcar no Brasil, mas pensando na alimentação. Meu nome é Cristiane Bise, eu sou professora de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal Fluminense, Campus Bom Jesus, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a cultura do açúcar, né, que veio lá, né, da época dos engenhos, onde começou o plantio da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar veio para cá trazida, né? Como uma cultura muito rentável naquela época, e começou o plantio dessa cultura. E a partir daí, eu costumo falar que a cultura da cana-de-açúcar ela traz aspectos relacionados à história, né? Ao social, ao cultural e também ao tecnológico, que é o que eu vou me apegar hoje na fala. Bem, a partir da criação dos engenhos de açúcar, né, que eram localizados dentro da estrutura que se tinha antigamente, dentro das fazendas, das comunidades ali, onde a gente tinha Casa Grande, a senzala, e lá dentro tinha um engenho. Nesses engenhos, a gente tinha a produção dos derivados da cana-de-açúcar, né, onde se cortava a cana, extraía-se o caldo e a partir do caldo de cana eram fabricados alguns produtos. Era uma forma, inclusive, de se conservar essa matéria-prima, né? Porque o açúcar ele é muito menos perecível do que a cana-de-açúcar, né? Então tinha o corte da cana e a produção desses derivados. Então, antigamente, nós tínhamos a tradição dos portugueses, né? Que vieram trazendo a parte da cultura deles, a tradição dos negros que foram escravizados para a produção do açúcar, né? Eles que eram a mão de obra motriz de todo o engenho, de todo aquele estabelecimento ali. Então, nós tivemos a junção dessas duas culturas e a tradição da produção desses doces, muito açucarados e normalmente produzidos a partir de frutas ou alguns vegetais, que a gente tem até hoje aí alguns doces típicos, né? Que são, inclusive, daquela região, principalmente Nordeste. Então, quais são os principais produtos que hoje a gente tem aí, né, na nossa alimentação? Que veio dessa época. Então a gente tem a produção de alguns produtos,
né, a partir do caldo de cana. Os principais são o açúcar, né? Esse açúcar, antigamente a gente tinha produção unicamente do açúcar mascavo, que é o açúcar bruto, onde o caldo de cana não passa por nenhum processo de clareamento ou remoção de outras substâncias. Então ele é simplesmente concentrado e passa por um processo de secagem, e a gente tem a produção do açúcar mascavo. A partir do açúcar mascavo também, né, a gente tinha a produção de outros derivados, né, a partir do açúcar mascavo, do caldo de cana, a gente tinha a produção de outros derivados, como, por exemplo, o melado ou o mel de engenho, como eu já havia dito, da rapadura, que era muito tradicional naquela época e continua sendo muito tradicional no Nordeste brasileiro. Além desses 3 produtos artesanais que são produzidos a partir do caldo de cana, que são a rapadura, o melado ou o mel de engenho e o açúcar mascavo, a gente tem também a produção do açúcar já de forma industrial, que é o açúcar branco que a gente conhece hoje, né? Que é a sacarose propriamente dita. Esse açúcar branco ele pode ser dividido em 2 tipos, que é o açúcar refinado. Basicamente 2 tipos, existem outros tipos, mas a grosso modo são 2 tipos, que é o açúcar refinado e o açúcar cristal. A diferença básica entre eles é que o açúcar refinado ele passa por um processo de refino, de redução de partículas depois de pronto. E o açúcar cristal não, se conserva os cristais no tamanho oriundo do processo de cristalização. Então, esses açúcares brancos, que a gente chama hoje de açúcar branco, eles são açúcares que passaram por um processo de clareamento do caldo de cana. Então, diferentemente do que era produzido antigamente, que era a partir do caldo de cana bruto, hoje em dia esses açúcares que são os açúcares que são açúcares comercializados, né, e mais vamos dizer assim, mais rentáveis, que são açúcares brancos, antes de se produzir o cristal de açúcar, o caldo de cana basicamente passa por um processo de clarificação, de remoção de qualquer partícula desse caldo que não seja sacarose. Bom, não dá para falar de cana-de-açúcar sem pensar no solo, sem pensar na produção do açúcar. Afinal, a gente produz 18 milhões de toneladas por ano. É muita coisa. Então eu pedi a Kelly para comentar um pouquinho sobre essa questão do solo. E aí a Kelly falou também sobre as técnicas e sobre a queimada. Bem, Fabrício, realmente a cana-de-açúcar ela é uma cultura que ela já é conduzida no nosso país há muitos anos, né? Como você mesmo falou, né? Então, assim, desde um passado, a gente observa que ela se adaptou muito bem. O clima brasileiro é um clima tropical e a cultura ela se adapta muito bem nesse clima. Ela é muito eficiente na absorção de água e utilização, e a gente observa, por ela ser uma planta C4, né? O pessoal de agropecuária vai saber bem, né? Essa planta C4 ela tem uma eficiência de utilização de água em relação, por exemplo, a uma planta C3, como de feijão. E o manejo que a gente faz com a cana-de-açúcar, na maioria das vezes, é um manejo conservacionista, né? Não, ele é um manejo convencional, ou seja, se extrai do solo uma grande quantidade de nutrientes e não se retorna para esse solo essa mesma quantidade. No passado, a gente viu que em muitas áreas foi utilizada a cana-de-açúcar de forma extensiva, sem levar-se em consideração a biodiversidade, como você mesmo falou. Então, esse solo ele vai sendo empobrecido. A gente tem muitas áreas no Brasil degradadas pela má condução dessas culturas. E a culpa é de quem? A culpa é da cana-de-açúcar? Não. A culpa é do técnico, né? Do técnico, muitas vezes, conduz mal um plantio. E no passado as pessoas não tinham noção. E quando tinham, não faziam por alguns motivos. Vou falar só um motivo. Quando a área é inclinada, o ideal é que você plante em patamares, né? A gente vê aí, no passado, várias áreas foram conduzidas em patamares no mundo todo. Mas aqui não. Aqui a gente não fez isso. Aqui não foi conduzido dessa forma. Por quê? Porque eles não queriam perder o escravo de vista. Se eu planto em patamares, eu não vejo o escravo, eu não vejo o meu trabalhador, né?
quem trabalhava a terra, eu quero ver de perto. Então, assim, eles plantavam de forma vertical, né? Sem considerar as características de solo, e muitas vezes para vigiar esse profissional, essa pessoa que está trabalhando ali na terra e é explorada. Então, assim, a gente vê que essas técnicas usadas de forma errada ao longo de décadas, séculos, resultam em solos hoje degradados. A gente vê várias áreas inclinadas no país com processo de erosão instaurado, e é decorrente disso, desses anos todos de má condução. E hoje ainda, essas técnicas de produção de cana-de-açúcar, elas estão erradas, porque muitos ateiam fogo. O ato de você atear fogo, você queima a matéria orgânica do solo, é muito bom para controlar pragas, né? Mas e as outras coisas? Se você queima a matéria orgânica do solo, a estrutura do solo vai se acabando também. Então, não é uma técnica, é uma soma de técnicas erradas, equivocadas, num país tropical, onde existe chuva em quantidade, ou existia, né? Hoje em dia a gente já está em um processo, né, que a gente tem menos chuva do que no passado, mas assim, a gente vê esses solos são resultados desse maltrato, né, que a gente está executando. Aqui em Campos dos Goytacazes, nas redondezas, até hoje o ato de botar fogo é feito, né? E o plantio muitas vezes não é feito em curva de nível, respeitando, né, a declividade do terreno para que a água penetre nele de forma correta, sem o processo de erosão. Por último, mas não menos importante, eu chamo meu amigo Tiago Pires, que é historiador, para a gente comentar um pouquinho sobre o conceito de patriarcalismo, que está muito ligado ao século XVI, mas que até hoje a gente encontra alguns resquícios desse conceito. Na verdade, esse conceito ele sofre algumas alterações no tempo e no espaço, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Patriarcalismo tem, só que ele não é um patriarcalismo da colônia. Não é do século XVI. Hoje a mulher ela é independente, ela tem a profissão dela, ela realmente não precisa. Então, sair dessa posição do patriarcalismo, a gente deve muito à industrialização e à entrada da mulher no mercado de trabalho. Ela ganha a independência financeira e consegue, não quer dizer que todas as mulheres são independentes, não tem mais família, não tem marido, acabou, cada um por si. Não é bem assim, a gente tem a família ainda, só que hoje você tem a possibilidade da mulher sair desse contexto do patriarcalismo, que ainda existe, mas vai existir de outra forma, porque às vezes ela tem a possibilidade de ir para fora, de trabalhar e ser independente, mas ao mesmo tempo a mulher se vê nessa posição histórica de que a mulher pertence à casa e o homem pertence ao mundo do trabalho exterior. Então, de alguma forma, isso está em desconstrução ainda, né? Então, você tem a mulher que sai para trabalhar e que tem a possibilidade de ser economicamente livre, mas ao mesmo tempo você tem essa posição que é subjetiva, que às vezes é muito inconsciente, né? De que a mulher acaba assumindo esse papel social sem perceber. O meu lugar é a casa, então eu preciso dar conta, eu vou trabalhar fora. Só que eu preciso cuidar da casa ainda. Só para contextualizar aqui, então, a gente está falando de um conceito, e esse conceito, pensando na longa duração, que é o conceito do patriarcalismo, ele vai ter algumas rupturas e algumas continuidades. Então, por exemplo, uma ruptura que a gente já consegue detectar é essa sociedade capitalista, né, que vai colocar a mulher para trabalhar, diferente daquele contexto ainda mercantil, de que os espaços ainda são divididos hierarquicamente, né? Tem essa transformação. Quando eu te chamei para a gente conversar, eu não te apresentei ainda, né? Esse é o meu amigo Tiago, ele é historiador, ele também tem formação em sociologia, mas quando eu te chamei, a gente estava numa conversa pensando como que essa sociedade patriarcal que chega no Brasil no século XVI, da Casa Grande e Senzala, né? Como que isso vai ser visto na longa duração. E aí você começou falando dessa questão mais econômica, mas na nossa conversa anterior você falou um pouquinho sobre a misoginia, né? Como que o machismo está ligado a isso tudo. Para quem não está entendendo nada, o conceito de patriarcalismo, ele surge na Roma Antiga, ele está ligado à ideia do pater familias,
que é o homem ali responsável pela família. Mas o que é essa família? Esse conceito de família também é outro. Porque essa família, ela tem agregados, ela tem escravizados, essa família, ela tem um núcleo central e toda essa grande estrutura chamada família, ela está subordinada a esse pater familias, que vai ser o cara que vai ser responsável pela política. Porque no Senado romano, são esses pater familias que estão participando desse Senado romano. Quando a gente chega no Brasil do século XVI, a estrutura é da Casa Grande Senzala. Você tem o senhor de engenho como chefe dessa família, mas a família também tem um outro contexto. A família é a família central, esposa, filho, filha, mas também é os 50 escravos que fazem parte daquele engenho, também são os trabalhadores livres que também fazem parte daquele engenho, ou seja, é uma estrutura de poder que também está na mão desse senhor de engenho. Se a gente pula do século XVI lá para os começos do século XX, é a figura do coronel, de alguma forma, né? Esse coronel, esse homem que centraliza o poder e continua mandando na política. Então a gente estava conversando um pouco disso, dessa longa duração e como que isso é nocivo, principalmente para as mulheres. A gente pode até pensar que esse patriarcalismo está arraigado a uma coisa que é muito primitiva, é muito mais anterior a isso, né? Então a cultura, isso que a gente chama de cultura ocidental, cristã, que forma esse possível ocidente, é extremamente misógino, né? A nossa cultura, ela é pautada numa misoginia que vai cair aí em vários lugares, não só no patriarcalismo, mas uma série de preconceitos e machistas. Você pensa Adão e é a mulher, né? É um problema de lidar com o feminino, né? Essa cultura, o que é uma cultura misógina? Porque é uma cultura que vai colocar o feminino como algo extremamente problemático, pecaminoso. Então é a Eva que vai comer, que vai desrespeitar. É no século XVII a perseguição às bruxas, que na verdade são mulheres que saem de um determinado formato que é entendido como uma mulher cristã e vai transgredir algumas práticas sociais, culturais. Então é a mulher que vai ser perseguida. E isso vai aparecendo ao longo da história de formas diferentes, né? Por isso que esse patriarcalismo, essa misoginia do século XVII, ninguém está matando bruxa hoje, né? Mas existe aí uma dificuldade de lidar com o feminino, né? O feminino como algo menor, como algo negativo, muitas vezes, né? Então, tudo que é muito feminino é muito inferior. E às vezes é uma questão muito arraigada na nossa cultura, quase que subjetivo, né? Quase que inconsciente, essa nossa posição em relação ao feminino, né? A gente começou aí um movimento de desconstrução que, se a gente for ver, é muito recente, né? Os feminismos da década de 60, todo esse movimento, o feminismo como movimento social, porque a mulher nunca deixou de atuar ao longo da história, ela sempre foi um sujeito que estava resistindo de outras formas. Mas eu acho importante, né, a gente partir de um conceito e ver que aquela sociedade do século XVI não está tão longe assim, né? Eu gosto de falar muito com os meus alunos que é um passado colonial que insiste. E ele insiste de várias formas, no racismo, no preconceito, na misoginia, a nossa formação enquanto nação mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A nossa proposta aqui foi pensar como que essa economia açucareira ela pode ser percebida na longa duração, seja através dos conceitos, seja através dos usos do solo, seja na nossa própria alimentação, né? Isso que vem para o Brasil no século XVI como uma economia exploratória para povoar e ocupar nossas terras tem uma consequência e a gente pode vivenciar essas consequências até hoje em 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam refletir sobre isso e até a próxima aula.